meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo nós iremos reagir a uma mensagem do pastor André Valadão, realizada na Igreja Lagoinha, nos Estados Unidos, onde o tema da mensagem é fofoca. Há um tempo atrás, a pastora Ana Paula Valadão ministrou uma palavra. E esta mensagem da pastora ficou conhecida como denúncia profética. Eu quanto isso vai me custar, mas eu já me queimei no altar. Pois hoje existem caravanas de pastores e líderes indo aprender em igrejas que batizam 2.000 pessoas no mês por causa de coaching, por causa de reprogramação neurocerebral científica. Os CEOs do mundo que vêm ensinar como encantar a sua experiência ao entrar numa igreja. É inadmissível você falar da igreja do outro. Você não fala da igreja do outro. Tem nada disso, é lorota de falar que é denúncia profética. Essa coisa é a maior balela que eu ouvi nos últimos dias. Eu tenho uma denúncia profética. Você não tem não, meu irmão. Você tem uma fofoca nessa língua do capeta em você. Meus amados, minhas amadas, esta mensagem do pastor André Valadão está dando o que falar. Está tendo uma grande repercussão na mídia. E vocês irão acompanhar conosco todas as informações a respeito de mais essa polêmica envolvendo o pastor André Valadão e Ana Paula Valadão. Bom, fiquem conosco até o final, preste bastante atenção a tudo, tire suas conclusões e compartilhe conosco a sua opinião. E antes da gente seguir com o vídeo, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho da notificação, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. É inadmissível você falar da igreja do outro. Você não fala da igreja do outro. Tem nada disso, é lorota de falar que é denúncia profética. Essa coisa é a maior balela que eu ouvi nos últimos dias. Eu tenho uma denúncia profética. Você não tem não, meu irmão. Você tem uma fofoca nessa língua do capeta em você. Ah, mas eu não concordo com a parede preta. Você não é bem-vindo aqui. Vai para a parede branca. Para! Como alguém pode... O corpo de Cristo é muito grande. Você falar de uma outra igreja, falta de educação, é falta de respeito. São pessoas que frequentam uma igreja, são famílias que frequentam aquele ambiente, mas eu não concordo. E daí se você não concorda? E daí se você não... Mas a minha teologia, olha o nível de arrogância, de orgulho de uma pessoa que faz isso. Entende o nível de demência de alguém fazer isso sobre o ministério de alguém. É um absurdo. É fofoca, é Miriam e Arão. É Miriam e Arão. Ah, porque eu não acho que tem luz, então tá, então tira. Eu não acho que tem que... Então não, fica assim. Mas não fala da igreja de ninguém. Fala para quem está ao teu lado. Você não fala da igreja de ninguém. Se você falou, não é denúncia profética, não. É fofoca. Mas eu me vejo no direito. Direito do quê? Do quê? Isso não está certo, gente. É como se você falar de uma outra família, de uma outra cultura, usos e costumes. Está errado. Ah, mas eu não gosto da igreja que o pessoal rodopia. Fica sem rodopiar, mas para de falar do irmão que rodopia. No fundo, seu sonho era rodopiar e você não tem coragem. Ah,
Eu não concordo com a unção, com esse negócio de óleo. O seu sonho era tomar uma olhada na cabeça aí, ó. Tá num lugar que ninguém nem... É tão seco que o pessoal passa... Tem sede de água, de tão seco que é. Mas é o seu lugar que você está, e glória a Deus, Deus abençoe, está tudo certo. Jesus me ajuda também, misericórdia. Meus queridos irmãos e irmãs, deixa eu ver se eu estou conseguindo entender o que o pastor André Valadão quer falar, quer dizer nesta primeira fala dele no começo desse vídeo. Eu estou entendendo da seguinte maneira, não sei se você vai concordar comigo. O pastor André Valadão, ele tem na cabeça dele de que as coisas funcionam assim. Em determinada denominação, existem regras, normas, preceitos, costumes. Já numa outra denominação, existem outras regras, outros preceitos, outros costumes, totalmente diferente daquela outra determinada denominação. E o que acontece é o seguinte: eu faço parte de uma denominação onde eu vivo debaixo de algumas regras, de algumas normas, de alguns preceitos, pois os quais eu concordo, porque se não concordasse eu não fazia parte dessa denominação. Porém, eu olho para a denominação vizinha e vejo que as regras, as normas, os preceitos, os costumes de lá são totalmente diferentes daqueles que eu obedeço aqui na minha denominação. E eu entendo que tudo que acontece, todas as regras e normas que eu vivo, que eu me submeto aqui na minha denominação, são as certas, são as corretas. Então, eu entendo que a denominação vizinha deveria adotar também lá as mesmas regras que aqui tem. Eu não consigo me conformar somente em observar, em fazer esta observação. Porém, eu começo a fazer comentários, ou seja, eu começo a falar, a apontar o que era preciso ser feito, o que precisava acontecer na determinada denominação para que desse certo, para que fosse certo, conforme acontece na minha denominação. Você está compreendendo? Então, eu entendo que a fala do pastor André Valadão na questão de não falar de outras denominações é muito por conta disso. Porque eu entendo que tudo aquilo que eu vivo na minha denominação e que está sobre mim, em termos de regras, normas, preceitos e costumes, tem que ser também lá na denominação vizinha, porque se não for, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você está compreendendo? Então, nesse primeiro momento eu consigo compreender desta maneira o que o pastor André Valadão quer falar. Não sei se você concorda comigo. Se concorda, deixe a sua opinião aí nos comentários, porque se for assim, eu até concordo com ele nesse sentido. Bom, se eu entendo que as regras e as normas por as quais eu me submeti na minha denominação estão certas, que eu obedeça. Agora, se na denominação vizinha não é do mesmo jeito, então que cada um siga o seu caminho e faça do jeito que entende que tem que ser. Agora, quem vai dar a sua palavra final a respeito de tudo é Jesus Cristo naquele grande dia. Toma minha língua. Para de falar da igreja dos outros. Isso te desautoriza completamente. O que Miriam e Arão fizeram desautorizou Miriam e Arão. Desautorizou. Acabou com o ministério deles. Quando você fala de um ministério de alguém, você é desautorizado. Desautorizado. Isso é muito forte espiritualmente. Está pegando essa palavra aqui comigo, gente? Tem igreja que o pessoal vai de terno e gravata, as irmãs vão de vestido de festa. Tá tudo bem, tudo certo. Tem igreja que os irmãos vão de roupa, você fala assim, você vai surfar? Não, estou indo para a igreja, glória a Deus. Andar de skate? Não, estou indo para a igreja. Opa! Tudo certo. Tem igreja que você vai de roupa contemporânea. Tá tudo bem. Aí você vai e fica... Gente,
Tem mais unção, tem menos unção, é de Deus, não é de Deus, meu irmão, isso não está certo, isso é fofoca, isso é divisão. Como que vai edificar o corpo? Olha a consequência de palavras assim, causa divisão ou não causa? Causa de despertamento de compartilhamento de fofoca. Só esse despertamento que causa divisão, gente. Não, Deus tá me usando para falar, para poder abrir os olhos. Não é abrir os olhos não, gente, é divisão. A igreja de Cristo, a multiforme graça de Deus é muito grande, é muito ampla. Quem está pegando comigo essa palavra aqui? Vai crescer todo mundo, o evangelho vai ser expandido por toda a terra, vão crescer igrejas, denominações, culturas, mas o evangelho vai ser pregado, batismo vai acontecer, batismo com o Espírito Santo, salvação, transformação, dentro da cultura que você vive e de outras culturas da igreja. Dá um glória a Deus comigo. Está pegando essa palavra? Dá um glória a Deus aqui comigo. Não fale, libere vida e bênção em nome de Jesus. Uma coisa que eu acho um absurdo, que é o 5º ponto: busque sabedoria para discernir informações verdadeiras. Em maio agora eu vou completar 25 anos de ministério pastoral. Uma das coisas que eu já vivi demais na minha vida ministerial: pessoas que ouviram uma fofoca ao meu respeito, pessoas próximas, ouviram uma mentira ao meu respeito e têm acesso a mim. Ao invés de me procurar para saber se é verdade, acreditaram nos fofoqueiros e foram embora. Sendo que tem meu telefone, pode falar comigo, pode conversar comigo. Mas acreditar, gente, a gente precisa buscar sabedoria e discernir. Só que nessas horas, o que eu vejo? Eu vejo assim, gente, se a pessoa preferiu acreditar num fofoqueiro, sentado numa mesa de uma pastelaria, ouviu uma pessoa que não tem nada a ver com a minha vida e acreditou nela mais do que me ouvir, eu é que não quero estar perto dos dois. É livramento de Deus, e pode ser até de sangue. Pode ser até de sangue. Se preferiu ouvir fofoqueiro e mentiroso ao invés de me ouvir, tchau, vou encontrar lá no céu. E aí, beleza? Lá no céu a gente encontra, tudo bem. Não, gente, tem que buscar discernimento. Nós precisamos ter isso no nosso coração, gente. Não dê ouvir. Quantas pessoas hoje saem de uma igreja, de um ministério, porque ouviu falar? Olha que pessoa rasa. Olha que nível de fé rasa. Não, eu não vou nesse ministério mais não, porque eu fiquei sabendo que alguém me disse. Meu querido, não é assim que as coisas funcionam. Glória a Deus. Nós temos intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Nós estamos aqui, cada palavra que eu estou falando é um decreto para que a fofoca seja quebrada, que toda língua torpe seja quebrada. Nós vamos viver vida, edificação, transformação, vida de Deus. Dá um brado de vitória aqui se você pega essa palavra comigo aqui hoje, em nome de Jesus. Não fala da igreja de ninguém, nunca na sua vida. Não fala dos outros. Não fala, não faz isso com você. Guarda o seu coração, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, a coisa de fato é séria. O pastor André Valadão, nessa parte final do vídeo, ele fala algumas coisas que de fato a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, ele fala que às vezes acontece de alguém falar para um outro alguém alguma coisa a respeito dele. E esse outro alguém, ao escutar, ao invés de procurar o pastor para de fato verificar se aquilo que foi lhe dito procede a respeito do pastor ou não, toma determinadas decisões, por exemplo, de interromper a sua trajetória na denominação, de interromper a sua missão designada por Deus na denominação, porque alguém lhe falou alguma coisa a respeito do pastor e deu crédito, acreditou, sem procurar saber se de fato procede ou não.
Isso aqui é muito sério, meus amados, minhas amadas, e infelizmente você há de concordar com a gente. Isso acontece. Isso acontece. Mesmo sendo verdade, a pessoa viu, ouviu, estava no local. Ela veio, chamou alguém e compartilhou. Esse alguém que ouviu e agora está munido de tudo que aquele que viu e ouviu lhe informa, se reter, não espalhe. Agora, é melhor não reter para, de fato, não espalhar. Porque acontece uma coisa assim. Quem viu, quem ouviu, porque estava no local, não tem coragem de espalhar. Mas quer espalhar e para isso vai procurar alguém que queira ouvir porque tem coragem de espalhar. É isso que muitas das vezes acontece. Então ela vai e quando ela encontra, ela fala tudo. Ela diz tudo e se não vigiar, até acrescenta alguma coisa. Aí a pessoa ouve, retém e espalha. Então é melhor nem ouvir. Se alguém te procurar para falar alguma coisa a respeito desse ou daquele, mesmo que seja verdade, não retenha, não pare para ouvir, porque senão você pode correr o risco de espalhar. E eu acredito que não é da tua índole, não é do teu caráter esta questão de ouvir coisas. Você não estava, você não viu, você não ouviu, você não estava de corpo presente, aí ouve e vai espalhar, não é do seu perfil. Eu acredito que não é do seu perfil, não é da sua índole, então nem pare para escutar, nem retenha se escutar e jogue fora aquilo que não vai construir, aquilo que não vai, consolidar a coisa, consolidar o projeto, consolidar a missão. E outro detalhe, discernimento. Discernimento. Busque o discernimento, porque quando alguém chegar com você e disser, eu quero te contar uma história, eu vi, eu ouvi, eu estava lá. Se você possui o discernimento, o Espírito de Deus vai te dar o entendimento, se de fato a história procede ou não, se é verdadeira ou não é verdadeira. Bom, meus amados, minhas amadas, vocês viram e vocês ouviram. Como eu sempre digo, tire suas conclusões e compartilhe conosco a sua opinião a respeito desse assunto, porque para nós é sempre muito importante. E não esqueçam, não esqueçam de deixar aquele abençoado like no vídeo, de se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho da notificação, optando por todas as notificações, porque fazendo assim, você ajuda no engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Quero mais uma vez agradecer de todo o coração a vossa companhia, a vossa audiência em nossos vídeos aqui no canal. Agradecer a todos os nossos inscritos pelo apoio e aqueles que ainda irão se inscrever. Sejam bem-vindos e que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.